A paz do Senhor para todos. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade em oração. Soberano e eterno Deus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Temos a certeza do grande peso que reside, Senhor, sobre a tua palavra. Um peso esse maravilhoso que nos faz entender e compreender realmente o que devemos fazer e como devemos fazer. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, sou completamente necessitado da Tua presença sobre a minha vida. E me ajuda, ilumina minha mente, me orienta neste momento, em nome de Jesus. Vamos tratar hoje da lição, o dia de Pentecostes, que é a lição de número 3, que trata sobre o chamado. Geralmente nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo, geralmente falamos sobre derramamento do Espírito Santo ou efusão do Espírito Santo. Todos eles são títulos que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. E é bom salientar que a palavra de Deus ela é algo poderoso que excede o nosso entendimento. Inclusive, nós não estamos fazendo na sede, porque vai ter um trabalho lá, então estou gravando aqui da minha casa. E amanhã, certamente, o nosso pastor Jorginho, o nosso pastor Júlio, estará colocando esse vídeo para poder auxiliar vocês em alguma dúvida. Na parte introdutória, eu trabalho o seguinte. Nesta lição abordaremos sobre o derramar do Espírito Santo, em Atos 2, do 1 ao 47, que foi o cumprimento da promessa do Pai mediada por Cristo. Exploraremos o contexto do Pentecoste, à luz do Antigo Testamento, o derramamento do Espírito Santo e a capacitação e orientação na proclamação da mensagem redentora e também a ortodoxia cristã. Então, é importante nós entendermos uma questão a priori, que pode parecer que o Espírito Santo ele só veio passar a atuar no Novo Testamento. Não é isso. Ele atua no Antigo Testamento. E de forma bem clara, como muitos de vocês são conhecedores, dentro das figuras de Moisés, dentro da figura de Samuel, dentro da figura dos profetas, e dentre tantos outros homens que se destacam, na questão também, quando nós olhamos ali em Números, quando Moisés ele está tratando de uma questão muito importante, que é sobre a direção do povo de Deus, e ocorre justamente o quê? Ocorre a questão de que o Espírito estava sobre Moisés, Deus agora, o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés também, é dividido com os outros 70. O interessante é que tinham 68 presentes, 2 estavam nos seus tabernáculos, nas suas cabanas, como você preferir chamar. E o interessante é que eles também começaram a profetizar. O Espírito também tomou a todos eles, independente ali de questão propriamente dita voltada para o local. Eles não estavam reunidos, mas isso aconteceu. Então o Espírito Santo ele se sobressai ao nosso pensamento medíocre muitas das vezes, como foi o caso do jovem Josué, que achou que Moisés deveria intervir naquilo. E como nós bem sabemos, Moisés não interveio e disse que bom seria que todos profetizassem. Então, partindo desse ponto inicial, desse ponto acerca da questão do Espírito Santo, nós precisamos trabalhar à luz do contexto do Antigo Testamento. O contexto de Pentecostes, conforme está na revista, tratando do capítulo do tópico 1 e o subtópico 1, que diz assim: atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. É importante tratarmos sobre o Espírito Santo no contexto do Antigo Testamento, pois ele agia por porção e de várias maneiras. Quando falamos que ele trabalhava por porções ou por dosagem, não existia
o que hoje nós temos, a questão da plenitude da ação do Espírito Santo. Ele agia, ele vinha sobre a pessoa, falava com a pessoa, a usava ali de uma forma toda especial para que ela pudesse transmitir a mensagem. E diante dessa questão, nós vamos ver que há um desdobramento essas questões que tratam pura e exclusivamente do intuito da ação do Espírito Santo. Por exemplo, quando você olha para Jó 33, versículo 4, ele é a fonte da criação. Quando você olha para o Salmo 104, versículo 3, ele é aquele que renova a terra e também sustenta a vida. Quando você olha para Neemias 9, 19 e 20, você vai ver que eles foram guiados, foram instruídos e orientados. Ou seja, os israelitas, eles foram orientados, instruídos e guiados na caminhada no deserto. E também nós vemos a inspiração dos profetas, né? Ele inspirou os profetas a transmitir as mensagens de Deus, como números, como já citei aqui, capítulo 11, versículo 29, ou 2 Crônicas 20, 13, 17, Isaías 60, versículo 1 e 2, Miqueias 3, 8, e do 8 ao 12, Zacarias 7, do 8 ao 14, também como usou o próprio Saul. Saul, ele estava reticente em assumir a liderança de Israel, ao ponto de querer fugir, e no entanto, quando Samuel conversa com ele, quando ele entra no arraial, quando ele assume verdadeiramente a posição, ele entra profetizando. Mas aí depois nós vemos que isso não dá mais uma continuidade sobre ele. Então, quando nós olhamos essas questões, nós vamos ver pontos fundamentais para nós entendermos acerca da questão. Outra coisa também, conforme está na própria lição, esse tópico 1.1 é muito grande, eu sugiro que você divida ele em blocos. O ser cheio do Espírito Santo tinha implicações como dom. Craig vai trabalhar sobre essa perspectiva. Quando ele retrata, ele está tratando de Lucas, ele diz que Lucas compartilha com o seu público um pano de fundo comum, mais central nas Escrituras, ou seja, ele centraliza, ele vai mais para a questão das Escrituras. E quando ele vai trabalhar essa questão da expressão cheio do Espírito, ele aplica-se ao dom do Espírito para habilidades, ou seja, pessoas cheias do Espírito aqui, como a questão de um dom, para habilidades, como sejam nas artes sagradas, como os próprios homens foram separados sobre essa perspectiva, isso se encontra em Êxodo 31, 3 e Êxodo também 35, 31, você vai ver lá. Para a liderança também, é importante nós tratarmos disso também. Deuteronômio 34, 9 vai tratar sobre a importância da liderança e também da questão da profecia, como Miqueias capítulo 3, versículo 8 também retrata. Desculpa. E eu coloco também outra referência aí, é segundo Taylor. Segundo Taylor, ele trata desse aspecto de Ezequiel 36, versículo 26 e 27, de uma forma interessante. Ele vai tratar que o papel acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é discutido em relação ao coração e ao espírito como partes interconectadas da identidade de uma pessoa. Enquanto o coração é visto de forma a expressar, né? Como o coração é visto aí de forma é interessante que enquanto o coração é visto como em relação ao coração, e me perdoem, o Espírito Santo é discutido em relação ao coração e o espírito como partes interconectadas da identidade de uma pessoa. Então, o coração é visto como um núcleo que inclui mente, vontade e emoções. O espírito é a força orientadora dos desejos e das ações. O interessante, quando nós tratamos desse ponto de vista de Ezequiel capítulo 36, eu prefiro que você leia do 24 ao 29,
Isso vai estar como um subsídio também, que eu vou deixar para vocês. Amanhã eu vou pedir para o pastor Júlio e o pastor Jorginho estar colocando esse subsídio. É interessante vocês anotarem uma coisa, que a mensagem principal destaca o quê? Transformação. E quando trabalha a ideia de transformação, ele vai pegar esse coração rebelde, esse coração teimoso, que é um coração de pedra, é isso que Ezequiel está tratando, para um coração sensível, que é justamente o que ele está tratando no texto, um coração de carne. Juntamente com a renovação de um espírito desobediente, ou seja, outrora que era desobediente, agora ele vai passar a ser obediente pelo Espírito de Deus. E também eu coloco e estabeleço um conectivo aí que também, Pedro também observa essa inspiração sobre os profetas, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ou seja, você vai ver de uma forma bem clara o Espírito Santo trabalhando no ser humano no Antigo Testamento, dentro de uma perspectiva pura e exclusivamente a fim de desenvolver algo, a fim de fazer algo na vida usando aquela pessoa. E eu acho interessante, quando se trata disso, que quando você lê, faz uma leitura mesmo do capítulo 36, do 24 ao 29, você vê que isso aqui tudo ocorre após o exílio. Eles haviam mergulhado na idolatria, haviam abandonado a Deus, eles iam para o templo, eles faziam as suas orações, prestavam os seus cultos a Deus, mas eram completamente, vamos usar esse termo, eles viviam mergulhados em fogos estranhos, prestando adoração a outros deuses. Então eles são levados para o cativeiro, e o cativeiro passa como se fosse uma purificação. E o interessante, quando você vai lendo, vai entendendo sobre essa questão, por isso que eu falo para você ler do 24 até o 29, em primeiro lugar, vem a ação puramente física de desenvolver os exilados na sua terra natal, que é o versículo 24. Quando segue-se, então, certo número de transformações morais e físicas, para os quais são empregadas várias expressões figuradas. Aspergir com água pura significa mais, por exemplo, do que um mero perdão dos pecados. Seu simbolismo é derivado das lavagens rituais com água. No judaísmo tem tudo muito essa questão de lavagem com água, que tinha uma finalidade, que era visava remover, ou seja, a remoção da impureza cerimonial. Eles precisavam ser tratados, eles precisavam ser lavados, para que eles pudessem de novo estar prestando um culto de adoração a Deus. E esse ato ele tem um simbolismo, que é aplicado à purificação do povo da imundícia da idolatria, como eu já falei. Os termos coração e espírito também precisam de compreensão cuidadosa. Por quê? Porque o coração inclui a mente e a vontade, como eu já falei, bem como emoções, e na realidade, a sede da personalidade, a natureza mais interior do homem. O espírito é o impulso que dirige e regula os desejos, muitas das vezes, os pensamentos, a conduta. Os dois serão substituídos e renovados. Mas por que isso acontecerá? Porque haverá uma ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Porque esse coração que era teimoso, como eu já falei, ele deixa de ser rebelde, ele deixa de ele é insensível, porque ele é um coração de pedra. Mas ele vai se tornar agora um coração de carne, por isso que ele vai ser responsivo, impressionável, ele vai ser fácil de se impressionar com as ações do Espírito. O espírito da desobediência, ele vai agora se submeter ao Espírito Santo de Deus. É nesse ambiente, né, vamos usar esse resultado aí desse transplante psicológico, que Israel passará por uma verdadeira mudança de sentimentos, se tornando, pela iniciativa graciosa de Deus, não é por eles, é pela iniciativa graciosa de Deus, o tipo de povo que no passado deixara de ser de modo tão marcante. A implantação do Espírito de Deus dentro deles transformará seus motivos e capacitará a viver de acordo com os estatutos e juízos de Deus. Versículo de número 27. Se você notar, Jeremias também vai tratar
quase que há uma semelhança. Que quando Jeremias ele trata, claro que é antes de Ezequiel, ele vai falar sobre que o Senhor tiraria dos seus corações de pedras, tá? E isso, de certa forma, é interessante, que a lei não estaria mais, a palavra não estaria mais em corações de pedra, ou seja, em tábuas, mas que elas seriam interiorizadas. Mas isso, tudo isso, fazendo sempre uma referência a um ponto futuro. Apesar de que certa parte, aí vamos ter que tratar como Judá, né? Os judeus experimentaram isso após o cativeiro, mas uma parte somente. Se cumpre a profecia de Ezequiel. Então, quando nós vamos analisando, vamos ver toda essa perspectiva do Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, eu sei que é um pouco longo, esse primeiro tópico ele fica longo, porque é necessário nós trabalharmos essa questão, porque todas essas questões, esse revestimento do Espírito era um sinal messiânico, todos eles apontavam para um sinal messiânico, ou seja, apontava direto para Jesus. Você vai ver isso em Isaías 42:1, você vai ver em Isaías 44:3, você vai ver isso também em Isaías 59:21, você também vai ver em Joel 2:28-29. E Ezequiel tinha completamente consciência de que isto seria tudo posterior. Isso aí estava ligado à questão dos últimos dias e voltado justamente para a figura e pessoa do Messias. Quando você analisa, o relacionamento da aliança entre Deus e Israel seria de novo renovado. Versículo de número 28, onde vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. E você vê que além da purificação das imundícias do passado, haveria também uma perspectiva de Canaã com superabundância e prosperidade natural. Apesar de que isso, também por isso que é interessante que acontece algo, que é o batismo do Espírito Santo, ou derramar do Espírito Santo, ou a efusão do Espírito Santo, no contexto de Atos 2, mas existem algumas questões ali também que onde se cumprir no futuro. Por exemplo, o contexto da festa de Pentecostes. Se você pegar e ver aí sobre essa questão, sobre as festas, né, que se trata aí, eu trato de que a festa de Pentecostes é uma das principais festas judaicas, ou festa das peregrinações, ela se destaca por sua inclusividade. O que quer dizer isso? Deixa eu tratar um ponto aqui. Essa festa no contexto judaico, quando ela trata ela não é igual à Páscoa, que é a Páscoa era uma questão familiar. Quando você analisa ela, a questão, ela era celebrada em família, conforme eu coloquei, até escrevi na lição. Em Êxodo 12, 33 e 4, ela estabelece que era em família. Mas quando você analisa a festa do Pentecostes, que faz parte das 3 festas das peregrinações, tabernáculos, a primeira tabernáculos, depois Páscoa e depois Pentecostes. É essa a ordem das festas. Eu até coloquei para vocês darem uma olhada na lição, na primeira lição da revista. Só um minutinho. Tá aqui a mão. É só vocês darem uma olhada na revista do Evangelho de João, parte 2, na primeira lição. Tá? Na primeira lição. Por quê? Vocês vão ver que ela está bem detalhada sobre essa questão das festas, das peregrinações. Aqui é a festa do Sucote, chamado também festa dos tabernáculos. Então, e você vai ver qual é a relação que ela tem com Cristo. Então você vai entender melhor por que dentro dessas 3 festas elas são importantes. Nós temos a questão da festa dos tabernáculos. Eu deixei também uma descrição aí para vocês, mas vocês vão ter mais
aprofundado na lição 1 do segundo trimestre do Evangelho de João, a parte 2, tá? Do segundo trimestre de 2025. Voltando aqui para a lição, então você vai ver que essa festa de Pentecostes, ela tem um diferencial. Ela é conhecida por sua inclusividade, ou seja, ela vai pegar pessoas de várias classes sociais e de vários grupos étnicos, como escravos, estrangeiros e viúvas, e todos vão participar dessa festa. É justamente esse é o conectivo que eu faço com Atos 2, do versículo 9 a 11. Se você olhar ali, há pessoas de várias partes, de várias etnias, mas apesar de serem todos judeus e terem suas etnias, por exemplo, a pessoa pode nascer no Brasil, ser brasileiro, mas a sua etnia mesmo é judia, ou seja, ele é judeu, de Israel. Ele é como se fosse uma dupla cidadania, para você ter um entendimento mais tranquilo. Mas quando se trabalha dentro dessa perspectiva, é importante frisar isso, que ela é uma inclusiva, ela une todos os povos, e vai acontecer justamente. Lembra o que aconteceu na Torre de Babel? Na Torre de Babel houve a confusão das línguas, dos idiomas, melhor dizendo. Houve a confusão dos idiomas. Nós vamos usar mais à frente também esse exemplo para poder eu tratar sobre essa perspectiva também daqueles que estavam ali. E diante do grande discurso de Pedro. Por que Deus atuou dessa forma? Por que o Espírito Santo atuou dessa forma? Então, nós vemos que essa é uma das festas judaicas que era inclusiva. Ela tinha uma característica que é vital para o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, que se vê destina a toda a humanidade, não apenas a uma nação, diferentemente da Páscoa, que simboliza o livramento e é celebrada em família, Êxodo 2, 12, do 1, 3 aos 4, como eu já falei para vocês. O interessante é que quando você olha todas essas festas, elas não estão ali simplesmente para fazer parte do calendário judaico, elas apontam para algo, elas apresentam alguma coisa, existe algo por trás dessas festas. E eu coloco aí que no cristianismo essas três festas têm uma ressignificação, ou seja, elas passam a ter um significado diferente. Por exemplo, a festa dos tabernáculos, o que ela representa? A encarnação de Cristo, é o Logos encarnado vivendo entre os homens. Na festa dos tabernáculos, eles iam até o templo para prestar o culto a Deus, era um cerimonial. Mas agora o Sucote, que é justamente a festa dos tabernáculos, deixou de ser um cerimonial para ser uma pessoa, que o nome dessa pessoa é Cristo, porque ele é o Logos vivendo entre os homens. A Páscoa também, por outro lado, ela simboliza livramento, sangue do Cordeiro, e redenção, Calvário. E o Pentecostes é ligado ao derramamento do Espírito Santo e marca o início da Igreja do Senhor, unindo fiéis de todas as nações. Por isso que você vai ver ali no Pentecostes pessoas de todas as nações, tanto é que o texto vai tratar dessa perspectiva. O texto fala que estavam ali todos reunidos do mundo antigo. Interessante, de idiomas completamente diferentes, que nós vamos chegar mais à frente. E eu também deixo um subsídio para vocês sobre essas três festas, que vai ser colocado amanhã para vocês. Eu quero mais ficar preso aqui à questão do Pentecostes propriamente dito. Agora, no 1.3, é uma coisa interessante nós tratarmos disso, que você vai notar o seguinte: quando você olha para Gênesis e vê a maldade do homem, o Senhor diz que não deixaria que o Espírito dele permanecesse para sempre nos homens. Mas não quer dizer que o Espírito Santo não deixou de atuar, porque nós vamos ver ele atuando depois na vida de Noé, de seus filhos também. Mesmo diante da perspectiva de campo, vai haver algumas questões também que vão acontecer ali. E quando você analisa todo esse contexto, agora eu vou analisar o contexto escatológico, tá? O contexto escatológico e seu cumprimento do derramado do Espírito Santo. Nós pensamos que era algo que teve início no Testamento, como eu falei na introdução, mas não é.
ela faz parte também do Antigo Testamento. Você vai ver que Deus estava agindo através do seu Espírito, ou seja, o Ruach Kadosh, ele estava atuando na vida dos homens daquela época, das mulheres, dos profetas, das profetisas também, de juízas, e de grandes mulheres que se destacam dentro do cenário bíblico. Você vai ver que o Espírito Santo está atuando na vida deles. E principalmente nesses textos aí que eu fiz questão de apresentar, é porque eles vão se situar dentro de um contexto. Tá? E esse contexto escatológico, descrito no Antigo Testamento pelos profetas, é uma forma de afirmar que as profecias sobre o derramamento do Espírito Santo, citadas em Isaías 32:15, Isaías 44:3, Joel 2, 28, 32, todas elas participam, elas têm uma primícia de um contexto escatológico. Eles estão recebendo a mensagem da parte de Deus, eles estão recebendo essa profecia, estão passando para o povo judeu, só que o cumprimento dela só se daria no futuro. Tá? Ela era uma profecia que estava voltada e inserida dentro de um contexto escatológico. Todas essas promessas, elas estão relacionadas sempre, nós usamos fim dos últimos dias, fim dos tempos ou últimos dias, ou a era futura da salvação, que ela é cumprida em Cristo Jesus. Por exemplo, quando você lê Isaías 32:15, é bom que você faça essa leitura, você vai ver que fala que o Espírito está sendo derramado do alto, como um evento transformador. E quando você faz a leitura do versículo, ele vai tratar justamente do quê? De um deserto se tornando num campo fértil. O que quer dizer essa linguagem? Essa linguagem está sugerindo duas coisas importantíssimas: renovação e restauração cósmica. Quando eu falo de restauração cósmica, porque elas vão ser manifestas através de grandes sinais. E vou te falar mais. Quando você vê na Bíblia, muitas das vezes descrito, o próprio Cristo fala sobre isso, sobre essas questões, sobre sinais, dias e sinais, elas estão sendo, esses sinais são sinais que também estão dentro do contexto do livro de Apocalipse. E os sinais todos eles vindo do céu. Então, quando você olha para esse aspecto, você vê uma atuação do Espírito de Deus dentro desse mundo cósmico, ou seja, de todas as esferas, das estrelas, da geografia, da questão térmica, da questão propriamente dos mares, todas essas questões. Tá? Quando você lê também Isaías 44:3, você vai ver que Deus promete derramar água sobre o sedento e o Espírito sobre a descendência de Israel, mostrando uma abundância espiritual na era futura. Tá? Nós temos que entender isso. Isso aí é importante nós entendermos, porque algumas questões pertinentes a Israel, a soma das profecias na totalização não se deram ainda, só vão se dar quando Cristo vier, quando Cristo voltar, ou melhor, a vinda de Cristo, que chamamos da parousia de Cristo, a volta de Cristo, sobre as nuvens, sobre todas essas perspectivas. Então, quando nós vemos isso, como esses sinais cósmicos, manifestações proféticas, isso é uma intervenção divina na história humana. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus, ele continua atuando até os dias de hoje. Muitos pensam que Deus criou o mundo, que é o velho exemplo do relojoeiro, né? Criou o mundo e como se fosse o relojoeiro, criou o relógio, deu corda e deixou ele seguir
o seu trabalhar ali da sua máquina adiante sem a participação de Deus. Deixa eu falar uma coisa. É importante nós entendermos que Deus está presente. Sempre. Sempre em nossos dias. Ele nunca deixou de estar presente. Independente da nossa adversidade. Independente das nossas aflições, independente do nosso sofrimento, independente das circunstâncias políticas ou das circunstâncias espirituais que se passa no mundo de hoje. Deus sempre esteve presente. Então é importante nós entendermos isso. E também quando eu trato de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, eu estou querendo apresentar algo. Joel ele vai profetizar sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E, de novo, mais uma vez, está inserida a questão de sinais. Dentro desses sinais são manifestações proféticas que demonstram que Deus está completamente atuante na história da humanidade. Quero dizer uma coisa, essas passagens escatológicas, elas eram vistas pelos judeus como promessas a serem cumpridas. Nos últimos dias, quando Deus restauraria o seu povo, traria juízo e salvação sobre a face da terra. Lembra o que diz os apóstolos quando perguntam para Cristo? Senhor, quanto há de restaurar a Israel? É nesse tempo, Jesus falou para ele que não pertencia a eles, a saber, os dias, nem os tempos e nem os sinais. É importante frisarmos sobre esse ponto de vista, porque ele esperava uma restauração para aquela época. Quando os apóstolos estavam ali, reunidos com Cristo, quando eles fazem essas perguntas, ele pergunta, restaurará tu neste tempo, o reino de Israel? Ele diz, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, quando ele trata desse ponto de vista, os judeus esperavam. Os apóstolos também assim pensavam. Que Israel seria restaurado naquele momento ali, que não faltava mais nada. Os sinais se cumpriram. Os sinais do Messias, todos eles se cumpriram em Cristo. Então, eles contavam com que houvesse essa transformação naquele momento. Só que essa profecia de Joel, é interessante nós tratarmos dela, ela trata do início dos últimos dias. O derramamento do Espírito Santo é justamente nos últimos dias, e Pedro também, ele faz menção dessa questão profética, como nós vamos ver à frente, mas justamente por causa dessa perspectiva. Porque havia essa ideia. Havia essa ideia da volta de Jesus para aquele momento. Uma coisa que no tópico 2, ação sobrenatural do Espírito Santo. Jesus Cristo é um modelo a ser seguido. Ele é o nosso referencial em tudo, ou seja, no ministério terreno, poder, sinais, milagres e maravilhas foram extraordinariamente sob total influência da presença do Espírito Santo desde o seu batismo, que é Lucas 2, versículo 31. Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, capítulo de número 3, capítulo 3, consertem aí, por favor, que é o capítulo 3, versículo 21 e 22, que trata do batismo de Jesus, tá? Aí está Lucas 2, mas é Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, não 31 e 32, nem capítulo 2. É 3, 21 e 22. Me perdoem por esse erro. Ainda destacamos a plenitude do Espírito Santo em Cristo, cumprindo a profecia de Isaías. Por que Jesus é o nosso modelo a ser seguido? Eu vou colocar um subsídio para você também aí sobre Alice McGrath, em seu livro Teologia, História e Teologia, sobre
Teologia Sistemática, História e Filosofia, uma introdução à teologia cristã. Te recomendo você a comprar esse livro aqui. Esse aqui eu te recomendo, é muito bom. Então, quando ele faz uma perspectiva, ele vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo modela a vida redimida, ou seja, Jesus, quando nós recebemos a Cristo, começamos a ver um processo de transformação em nós. Então, por esse processo, nós vamos ver que existe uma questão que está centralizada, é central, da questão espiritual e da ética, a respeito da natureza cristã. E em relação às dimensões ética e espiritual. Então, quando Cristo realmente faz parte da vida de uma pessoa, é Ele que modela, Ele começa a dar um modelo. Qual é o modelo de vida? É aquilo que Cristo estabeleceu. Por exemplo, quando você olha a tua vida agora e olha para a sua vida antes de Cristo, você vai ver que 99% das coisas que você fazia, você vai deixar de fazer porque Cristo não fazia nada do que você fazia. Então, logo, Cristo ele vai modelar a nossa vida. Ainda vou falar mais, o Novo Testamento. Ouçam isso. O Novo Testamento ele é completamente cristomórfico, ou seja, ele dá a forma de Cristo. Ele modela. É por isso que Paulo vai falar que sede meus imitadores como sou de Cristo. Ele se cita como exemplo, mas o modelo é Cristo. Quem modela é Cristo. Então, quando você parte dessa perspectiva, a questão da visão dentro do Novo Testamento, ela é basicamente isso, ela é voltada, centrada. É uma visão em relação a uma vida redimida. E isto é afirmar que Cristo Jesus não apenas torna a nossa vida possível, mas também modela ela. Cristo ele tem essa propriedade, não somente de transformar, mas modelar a nossa vida. Então a imagem do Novo Testamento, do seguidor de Cristo, expressa muito bem essa noção. As questões que muitas das vezes são envolvidas são de suma importância, especialmente pela maneira quanto a questão pela qual Jesus pode ser um exemplo ético e espiritual para nós cristãos. É por isso que tem um livro, O que Cristo faria no meu lugar? É interessante. O que Cristo faria diante de certas circunstâncias se ele estivesse no meu lugar? Agora chegamos no capítulo 2:2. Primeiro entramos num ambiente sobre essa questão de Jesus Cristo ser um modelo a ser seguido. E agora nós entramos no capítulo 2, versículo 1a, que é ao cumprir o dia de Pentecostes. Geralmente nós trabalhamos a ideia da palavra grega Pentecoste, geralmente se trabalha a ideia de significando o 50º dia. Em hebraico, Pentecostes chama Shavuot. Ocorre 50 dias após a Páscoa, chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas. Em Êxodo 23:16 fala que é Festa das Colheitas, e quando chega em Deuteronômio 16:10 fala Festa das Semanas. McMurtry, ele é especialista nessas áreas das festas judaicas. Eu também te recomendo. Eu esqueci de pegar ele aqui na minha estante, para mim não perder muito tempo. Ele trata o seguinte, que os 10 mandamentos dados no Sinai elevaram o zelo espiritual dos israelitas e para os judeus. A lei foi considerada um presente de Deus. Isso seria o berço do judaísmo. Então, eles, quando recebem a lei no Sinai, isso é um poder transformador. É isso que vai elevar o zelo espiritual deles. Apesar depois de que eles vão cometer todas essas atrocidades aí na narrativa bíblica, você vai ver justamente dentro do Antigo Testamento eles cometendo vários tipos de besteira e de que aquele povo foi quase que renovado na entrada na terra de Canaã, a promessa. Eles nem todos participaram das promessas, nem o próprio Moisés entrou na terra prometida
porque também desobedeceu a Deus. Então, quando você vê essa questão que você vai ver a relação que ele faz sobre o Pentecoste cristão, aí ele faz uma comparação com o Pentecoste do judaísmo, sobre eles elevarem esse zelo espiritual por causa do recebimento da lei, e agora, quando ele vai tratar justamente da relação que faz do Pentecoste cristão, após a efusão, o derramamento do Espírito Santo, você vai ver que é uma questão que é considerada também um presente de Deus para nós. Não vai deixar de ser presente, como foi para eles receber a lei do Senhor no Monte Sinai, para nós também vai ser um prazer. Só que vai ter algumas questões que é importante nós agora enfatizarmos sobre isso, que esse zelo que elevou, né, como o judaísmo, como a religião da aliança entre eles e Deus, e já no Pentecoste, acerca do dom do Espírito, se aplica de uma forma tão grandiosa. Por quê? Porque também é um dom celestial. Mas quem está dando esse dom? Chegou o dia do Pentecoste. Chegou a hora. A grande promessa que foi falada pelos profetas no Antigo Testamento, ratificada por Cristo, pelo próprio, reiterada também pelo próprio João Batista, falando que ele batizava com água, mas aquele que vinha após ele, da qual ele não era digno de desatar as sandálias de seus pés, mas vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí vai ser uma outra oportunidade, vamos tratar desse ponto de vista também. Vamos ver que, da mesma forma que a lei foi dada no Sinai, para o povo santo, para o povo ali no Sinai, o Espírito também é derramado espiritualmente, justamente espiritualmente se falando, capacitando a igreja. Quando a gente fala desse evento, ele está relacionado e vai elevar esse zelo espiritual a um outro nível. Porque antes, lembra que eu falei que ele agia por porção, ele vinha sobre a pessoa e depois saía. Tá? Ele deixava de atuar na vida daquela pessoa. Não é que ele deixava de ser Deus, ele deixava de atuar na vida daquela pessoa. Mas a grande questão do derramamento dos nossos dias é que quando acontece o derramar, é justamente o quê? É voltando da prova cabal da nova aliança inaugurada por Jesus, através do derramado do Espírito Santo. Aí você vai ver o Jeremias, capítulo 31, versículo 31, 33. Você vai ver o Ezequiel, capítulo 36, 26, 27, havendo esse cumprimento. Outra coisa também que é importante ressaltar aqui, nessa parte do versículo, é o seguinte. Você vai ver que eles estavam todos eles o quê? Reunidos no mesmo lugar. É importante nós tratarmos desse ponto de vista como igreja. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Ali você vê harmonia entre eles, porque eles estavam voltados para o mesmo sentido, o mesmo parecer. Estavam completamente devotados em oração. E ali também essa frase, estavam todos reunidos no mesmo lugar, também denota o quê? Unidade. Então você tem, nessa frase, estavam todos reunidos, harmonia, oração e unidade. Propósito e esperança. Também você pode situar sobre essa questão. E pela promessa do Espírito Santo, eles ouviram que o Espírito Santo seria dado a eles não muito tempo depois, mas naqueles mesmos dias, como Jesus frisa sobre isso, eles não ficaram parados, não ficaram esperando, aguardando. O que eles fizeram? Ficaram reunidos, mas ficaram em oração constante. E outra coisa, numa comunhão sincera. Isso ali foi um diferencial também.
Então, quando eu falo essa frase, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eu consigo analisar, eu consigo fazer uma reflexão e trazer esse esclarecimento para vocês sobre a importância de todas essas perspectivas fazerem parte da nossa vida. Por que será que hoje nós não vemos tanto batismo com o Espírito Santo como no passado? Nós somos saudosistas? Não, nós não somos. Mas a igreja parece que era mais unida. Ela intercedia mais, ela orava mais, ela buscava mais, ela queria ter comunhão com os irmãos, o prazer era ter comunhão. Hoje as pessoas querem ter comunhão com os animais e querem ter o ser humano longe de si. Hoje o ser humano não quer mais saber de outro ser humano próximo dele. Isso é uma coisa muito interessante a nós pensarmos acerca disso, até mesmo na nossa própria ceia. Então essa expectativa que era coletiva, que aprontava para os cumprimentos das profecias e promessas, conforme profetizou João Batista, conforme confirmou o próprio Jesus Cristo, conforme o Espírito Santo seria o executor dessa missiva, ou seja, essa missão, por isso Jesus esperar em Jerusalém até do alto, que seja revestido de poder. E tantos os profetas do Antigo Testamento como Joel já haviam anunciado este derramamento, que seria uma coisa assim fenomenal. Quando fala do derramar do Espírito Santo, quando fala da efusão do Espírito Santo, quando fala dessa manifestação do Espírito Santo, nós vamos ver algo grandioso que não dá para ficarmos mais nessas nossas picuinhas, nas nossas perplexidades e achar que está tudo bem, mas não está mesmo. O Pentecoste, ele não é só uma experiência carismática, uma experiência onde os dons são derramados. Não é somente isso. Ele representa o início da era da igreja, da história da igreja. Ela também representa a ação do Espírito Santo atuando sobre a igreja. Ela apresenta também o Espírito de Deus, o Deus se aproximando do seu povo, não de forma parcial, mas de forma íntima, de forma permanente, não mais em tábuas de pedra, mas por corações regenerados e cheios do Espírito Santo. Então é importante nós frisarmos sobre esse ponto de vista também. O 2.3, ação do Espírito Santo, capítulo 2, versículo 2 ao 13, na versão BTX, tá? Na Bíblia textual, que eu tenho aqui também. Tá? Ela é muito interessante também, ela traz alguns pontos da vida, que é justamente ela trabalha o texto mais textual. Ela apresenta a conectividade com o texto. E eu achei por bem fazer a apresentação dela, porque no texto dela, porque ela vai te fazer você ter uma ideia um pouquinho mais aprofundada. Por exemplo, quando você vê a questão do derramar do Espírito Santo, ele é um marco histórico. Mas um marco histórico que não ficou preso ao passado. Havia sido profetizado no passado, para o presente, que na época da efusão, do derramamento dele, mas também ela também tem o seu fator espiritual e que também não está atrelada ao tempo. Não ficou reclusa ao passado, mas até os dias de hoje. E é por isso que nós temos que entender que o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 é um dos momentos mais significativos da história da igreja. Ou melhor, é o ponto inicial da igreja. Porque é através daí que surge a igreja. É este evento que marca o cumprimento das promessas proféticas e a inauguração do ministério, da era da ação do Espírito Santo, que vai destacar de forma essencial a atuação dele todos os dias até os dias de hoje. Então, quando nós estamos tratando dessas questões, nós precisamos fazer algumas aplicações. Primeiro,
Na vida do crente, qual é a ação do Espírito Santo? Ele vai capacitar, ele vai instruir e vai conceder dons. Na missão da igreja, ele vai fortalecer o testemunho e a proclamação do Evangelho. O Espírito não apenas é uma força ou uma influência, ele não é apenas uma força ou uma influência, mas ele é a presença divina agindo de forma pessoal e poderosa no meio do povo de Deus. Ele está atuante na igreja. Ele não está estático, ele não está aprisionado, nada pode detê-lo. Ele ultrapassa, ele rompe todas essas questões, muitas das vezes que para nós são impeditivos, mas para ele não é nada disso. Quando ele opera de uma forma esplêndida, independente e que independe de momentos e circunstâncias em nossas vidas. Outra coisa também, quando você vê sobre a manifestação do Espírito Santo, você vai ver que são sinais. Por isso que eu falei de sinais. Os sinais são visíveis, porque eles veem línguas vindo do alto, como de fogo, e sendo repartida. Além de ser um fator visível, também é uma manifestação que é invisível. Ele, além de ser, melhor dizendo, ele além de ser uma questão de um sinal visível e auditível, ele também vem de uma forma espetacular. Ele vem da forma de um sinal. Qual é o sinal? E veio de repente, e veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Quando você olha a capa da revista, ela é propositiva. A capa, ela é chamada de ênfase figurada, ela quer mostrar algo para você. Logo, ela quer tratar que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente vem um fogo do alto, foi mais ou menos aproximadamente como esta figura, tá? Um fogo que eles veem nitidamente, só que é acompanhado de um som. Por isso que é visível e audível. Então agora, o interessante que isso foi tão perceptível, a questão do estrondo, do barulho. O estrondo foi sobrenatural, agora nós sabemos mediar como é que foi isso. Nós podemos fazer só menção do Monte Sinai, Monte Horebe. As manifestações de Deus eram visíveis ao povo, e o povo ficava atônito. Falava assim: Moisés, queremos falar, quero que tu fale por nós. Eles tinham medo. Então esse estrondo sobrenatural foi algo perceptível não apenas pelos discípulos, pelos apóstolos reunidos, que haviam 120 pessoas, mas também muitos judeus e prosélitos que estavam em Jerusalém, conforme no capítulo 2, versículo 6, eles ouviram isso. Este som marcou, esse som ele tem um delineador, ele tem um divisor de águas. Que divisor de águas é esse? É justamente a intervenção divina. E o interessante é que esse ponto de vista, Deus agora está intervindo na história humana, o Espírito Santo, e agora Deus está habitando aonde? Com seu povo, de forma permanente. Voltando de novo para a língua de fogo, que pousaram sobre os discípulos, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aqui eu quero abrir um ponto que, quando nós olhamos o termo línguas, dentro do contexto em que está descrito, dentro do próprio grego, a questão da glossolalia, o termo línguas aqui refere-se a idiomas humanos, compreensíveis, falados pelos apóstolos sem terem aprendido. Eles não passaram numa escola para aprender latim.
Eles não passaram numa escola para aprender grego. Eles não passaram numa escola para aprender árabe. Não, eles não fizeram nada disso. E além disso, também havia dialetos ali. Aí você vê que o milagre é muito mais poderoso do que simplesmente falar o que nós conhecemos como línguas estranhas da nossa época. Hoje, quando é batizado com o Espírito Santo, nós falamos em línguas estranhas, isso edifica a nós mesmos, como eu trato desse ponto de vista adiante, é que eles começaram, Pedro, quando inicia o seu discurso, ou melhor, quando todos eles estão lá de fora, eles pensam que estão todos que eles estão todos bêbados, estão cheios de mosto, ou seja, embriagados. Eles pensam dessa forma, mas o importante aqui é justamente uma coisa maravilhosa. Que esse milagre, que essa ação sobrenatural, que é uma ação sobrenatural, logo é um milagre, porque foge. Eu não tenho como agora falar assim, não, eu quero falar alemão agora e vou chamar uma pessoa, vou falar alemão. Agora, se o Espírito Santo quiser falar com aquela pessoa em alemão, Deus quiser falar com ele, Deus pode me falar idioma como você também pode fazer. Você falar um outro idioma que você nunca tem estudado, nem tem mesmo, tem ouvido qualquer palavra nesse idioma. Deus tem poder. Foi isso que aconteceu. Este milagre reforça a natureza transcultural e missiológica do Evangelho. Missionária do Evangelho. Transcultural porque ele é capaz de ir a outras culturas. Naquele dado momento ali foi a outras culturas. Chegou ali num ambiente completamente que todos eles começaram a ouvir falar em seus próprios idiomas. O interessante é que eles começaram a ouvir no seu próprio idioma. Mas só que nós precisamos entender que nem todos, isso é importante e eu deixo isso bem claro aí também nesse tópico, que nem todos, tá? Nem todos vão ser unânimes quanto à sua presença, quanto ao que você estiver fazendo. Por quê? Estou falando dentro desse contexto. Qual foi a reação da multidão? Eu coloco aí que havia maravilhas, foram coisas maravilhosas, houve confusão e houve também o quê? Zombaria. Mas também pessoas ficaram perplexas e maravilhadas ao ouvir os galileus falando em suas línguas maternas. No versículo 7 fala sobre isso. A diversidade linguística dos ouvintes está registrada nos versículos 9 a 11, refletindo a intenção divina de alcançar todos os povos com a mensagem do Evangelho. Contudo, nem todos reagiram com fé. Alguns zombaram, outros diziam que os discípulos estavam cheios de mosto, ou seja, completamente embriagados. Havia zombaria, que isso era um símbolo de incredulidade diante do mover sobrenatural de Deus. Mas havia ali uma realidade presente em todas as eras. Por que disso? Porque dentro do ponto de vista do que os profetas vieram falando lá, que haveriam sinais, maravilhas, e o povo judeu sabia disso, quando chegou aqui para eles não conseguiram entender e reconhecer. Mas só que graças ao nosso bom Deus, pela sua infinita misericórdia, Pedro vai fazer um discurso mais adiante, mas essa questão, e eu preciso falar como eu coloquei aí na lição, tá? É justamente nessa parte aí sobre ressaltar sobre o falar em línguas estranhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sou batizado com o Espírito Santo, como muitos de vocês também são batizados com o Espírito Santo. Eu não consigo
mesmo olhando para o texto em grego, e ter consultado outras pessoas também sobre esse ponto de vista, de que esse ato do batismo com o Espírito Santo que está ali é o que nós achamos que o batismo com o Espírito Santo do falar em línguas estranhas. Línguas estranhas, aquela que nós falamos e edifica somente a nós. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Mas eu não posso usar da minha crença ou do meu pouco domínio de conhecimento, vou usar até essa expressão, sobre esse texto, apesar de ter me debruçado sobre ele, perguntado, consultado até exegetas, até pessoas que têm um vasto conhecimento, consultado livros de autores pentecostais, mas nenhum deles entram nesse ponto de vista de querer falar que o batismo que nós falamos, que edifica a nós mesmos, conforme diz Paulo, no 14, versículo 2, de 1 Coríntios, que edifica a nós mesmos, quando falamos em línguas estranhas, só edifica a nós. Isso é um ato que é o nosso interior que é edificado, que não é válido para a igreja. Ainda falo, nós sabemos que acontecia muito isso no passado. Uma pessoa, quando começava a falar em línguas estranhas, havia uma outra que interpretava, aí a edificação para a igreja, aí há uma forma de trazer até uma profecia, ou uma advertência, ou uma admoestação. Eu creio nisso. Eu criei veementemente nisso, mas eu não consegui achar nesse texto para trazer essa implicação de que quando eu estou falando em línguas estranhas, foi o que aconteceu em Atos 2. Eu sei que eu ser batizado com o Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo, esse falar em línguas e edificar a mim mesmo, um prosseguimento, ou uma questão de dar continuidade do Atos 2. Da efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, que tem uma finalidade, que nós vamos ver mais à frente. Então, dentro do nosso contexto pentecostal, eu não consigo achar base para isso, mas eu vou achar base mais lá na frente, no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 22. Nós vamos ver vários atos desse ato de pessoas na casa de Cornélio. Todos eles estavam ali conversando tranquilamente e conversando de forma que eles entendiam o que era falado e de repente foram batizados com o Espírito Santo ali naquele momento. É nesse momento interessante que o texto ali, ele não trabalha com essa questão também de glossolária, fala que eles foram batizados com o Espírito Santo. Ali eu creio nessa questão que nós trabalhamos de batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas estranhas, mas não podemos olhar para aquele texto e querer pegar 14:2 de 1 Coríntios e aplicar em Atos capítulo 2, porque não dá. É incompatível. O texto em si trata desse aspecto. Então, quando em Atos 2 está falando em línguas, são idiomas humanos. E esses idiomas humanos, eles são falados como um sinal missionário e evangelístico. Que Deus vai fazer isso. E detalhe, não ficou preso lá atrás não, tá? Isso continua se manifestando até nossos dias de hoje. Então, precisamos entender que Atos 14:2, quando nós falamos ali em mistérios, são línguas ininteligíveis. E edifica individualmente aquele que fala. Então quer dizer que no Espírito ele fala em mistérios. E eu fui reticente colocar aí, ó. No Espírito fala mistérios. A declaração não vem de sua mente, mas de seu espírito, movido pelo Espírito Santo. Ou seja, o crente fala em mistérios ininteligíveis para os outros, e este ato edifica somente ao que fala,
pois é uma comunicação direta com o Espírito Santo e totalmente espiritual. Você pode estar sofrendo, chorando, passando por um momento difícil. Você ora e você começa a falar em mistério, você pode notar que alguma coisa acontece dentro do mundo espiritual. Você se levanta muitas das vezes tranquilo e com esperança de que o seu problema vai ser resolvido, ou ainda que não seja resolvido, Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho certeza disso, que isso acontece contigo. Que acontece comigo, acontece com outros também. Então, essa questão é muito importante nós fazermos essa distinção, porque eu sei que vai ter muita pergunta na hora da ministração da lição para os irmãos. Essa não é uma lição tão simples, tão fácil como muitos se imaginam, é só chegar ali e fazer, pegar e sair lendo. Não, você precisa fazer uma reflexão com os ouvintes. Você precisa trazer, levar eles a meditar conforme eu também meditei, ou levar eles para o texto bíblico. Você tem que levar ele para o texto bíblico, não pode levar para a ideia do computo da nossa fé. Da nossa fé dentro do nosso credo de pentecostal, que nós aprendemos e sempre foi nos ensinado que ali era falar de línguas estranhas, mas não era, idiomas. Todos eles entendiam os seus próprios idiomas. E é diante disso que nós vamos ver o seguinte, que quando nós tratamos de toda essa narrativa, precisamos entender o seguinte, que Deus vai capacitar através de idiomas, ou seja, pessoas nunca aprenderam esse idioma, mas vai instruí-los, vai levá-los a justamente capacitando eles para uma missão. E quando você olha dentro da proposta da própria mensagem de Pedro, você há de convir comigo que quando Pedro ele vai falar, aí vai ser o diferencial. Ele havia sido capacitado para essa missão. Nesse momento, Deus está usando ele para promover unidade da diversidade. E, nesse momento, é revelada a presença ativa de Deus no mundo. A sua ação ultrapassa as barreiras culturais e linguísticas e confirma o Evangelho com sinais visíveis. A resposta à presença do Espírito é fé ou zombaria. Ainda hoje revela o coração humano dessa forma. A nós cabe fazer uma coisa, ter zelo espiritual, como os crentes tiveram no Pentecostes, esperando cada vez mais da presença e da direção do Espírito Santo, como aconteceram com nossos irmãos no passado, lá no Pentecostes. Hoje é diferente? Não, porque o Espírito Santo continua atuando, está aí nas nossas vidas. Então precisamos entender isso. A dinamicidade do Espírito Santo na igreja, a pregação de Pedro, Atos 2, do 14 ao 21. O que nós vemos aí? Aí eu quis separar em blocos para entendimento. É que Pedro, quando ele se põe de pé, o que os 11 fazem? Se colocam de pé também, porque estão unânimes, estão juntos, porque também são testemunhas daquilo que Pedro agora, ele alça a sua voz e começa a dizer. A pregação de Pedro é a primeira mensagem cristã após o Pentecostes. O interessante é que vai marcar o início da evangelização impulsionada pelo Espírito Santo. MacDonald ele vai dizer o seguinte, que Pedro não apenas defende os discípulos da acusação de embriaguez,
mas interpreta teologicamente os eventos, à luz da profecia de Joel, afirmando que se tratava do cumprimento, eu coloco, parcial das Escrituras. Porque essa profecia de Joel ela é muito extensa. Ela se estende até o milênio. Muitos não creem nisso, mas tudo bem. Isso aí vai ficar para uma outra aula. E é justamente porque com a efusão, com o derramar, com o batismo do Espírito Santo, é inaugurado os últimos dias. É uma nova era inaugurada. Últimos dias. Lembra-se que eu falei que os apóstolos eles estavam perplexos juntamente com os discípulos, pensando que Jesus restauraria Israel naquele tempo? Ele falou que não vos pertence saber nem o tempo, nem a hora, nem o tempo em que Deus há de operar. Ali nós vemos o crono, o tempo relacionado ao homem, o cronos, tempo relacionado ao homem, e o kairos, que é o tempo de Deus agir. Ali há essa diferenciação. Então, é justamente essa citação de Joel que Pedro introduz, últimos dias, que é o Atos 2,17, indicando que com esse derramamento do Espírito Santo iniciou-se, ou seja, o cumprimento da era escatológica, e já preparando para o final também, que ela é marcada e contínua pela presença do Espírito Santo na igreja. Porque ele enfatiza que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jó está falando do Espírito Santo, que o Espírito será derramado sobre toda a carne. E outra coisa, quando você analisa com esse derramar do Espírito Santo, vai atingir todas as camadas, porque ali só existiam pessoas ricas, não. Ali tinham pessoas... tinham judeus, tinham prosélitos, tinham escravos, tinham senhores, tinham mulheres, tinham jovens, tinham viúvas, ou seja, tudo isso ocorre justamente para se cumprir a profecia que atingiria todos, seriam todas as classes, detalhe, dentro da família também, dentro de classe social e também familiar, e etárias, faixa etárias, tá? Pai, filho, irmão, irmã, avó, avô, jovens, velhos, adultos, adolescentes, seria derramado sobre todos, como diz o texto. Demonstrando que a ação do Espírito Santo de Deus, ela vem de uma forma tão gloriosa, que a ação do Espírito ela é inclusiva e universal e contínua. O que eu quero dizer com isso? Ela é capaz, o Espírito Santo é capaz de atuar de forma de incluir todas as pessoas de todas as faixas etárias e todas as classes sociais. De forma universal, ali havia pessoas de várias etnias, de várias localidades, e de uma forma contínua. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós cremos. E o interessante também, que você vai ver que o cumprimento progressivo das promessas de Deus, eu trabalho muito com essa ideia, né? Dessa revelação progressiva e o atuar de Deus de forma progressiva, conforme os tempos, mas agora na efusão do Espírito ele vai fazer uma coisa interessante. Ele inicia um cumprimento muito maior do que dentro do contexto do Antigo Testamento. Por quê? Sinalizava o cumprimento da nova aliança, conforme dita pelo profeta Ezequiel e profeta Jeremias. Revela a comunhão direta com Deus. Não existe mais intercessão nenhuma, não precisa ninguém mediar, não precisa que Deus vá até uma pessoa, que tome aquela pessoa para poder falar contigo, ele pode falar contigo diretamente. Ele vai despertar uma compreensão espiritual como nunca se teve antes, porque antes o Espírito só agia por porções, agora ele vai agir de que forma? Na soma da sua totalidade. Quando ele revela essa comunicação direta, voltando também, ele revela essa comunicação direta com Deus,
sem necessidade de mediações, ainda que sejam legalistas, não precisa-se mais delas. Ele capacita a igreja para discernir os tempos que nós estamos vivendo. Por isso, o discernimento de espírito é fundamental para entender o momento que nós estamos vivendo, a cosmovisão que existe hoje, que ela é completamente maligna, tem tentado destruir não somente os mais velhos, mas também as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Ela também, que é o ponto crucial, é o clímax, que é justamente preparar o caminho para a volta de Cristo. Eles não foram batizados somente com o Espírito Santo, mas também foram preparados para testemunhar, sabendo também de um dos pontos cruciais, que é justamente o clímax, que é o retorno de Cristo. Também podemos destacar uma questão importante dentro da teologia cristã, é o que Pedro vai justamente. Esse agente da revelação divina vai usar Pedro para explicar e interpretar os eventos. Ele vai fazer esse uso das Escrituras. E também ele vai ser um instrumento de capacitação missionária, ou seja, ele vai preparar os discípulos para pregar com ousadia. Todos aqueles ali que estiveram ali, todos eles começaram a sentir algo de diferente. E também, dentro de certa forma, não, é um sinal escatológico da presença de Deus, que inaugura os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Sabe para quê? Para a consumação de todas as coisas. O ato da dinamicidade do Espírito Santo não se limita a manifestações sobrenaturais, não se limita, mas se expande na proclamação, na conversão e na edificação. Proclamação, Pedro está proclamando o Evangelho de Cristo. Na conversão, eles estão ouvindo e estão se arrependendo. E a igreja está sendo edificada. Por quê? A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas são salvas ali naquele momento. Que eu ainda entro também, mais profundo ainda, dentro do 3.10. Mas como é que nós podemos reconhecer e aplicar para os nossos dias? Por exemplo, reconhecer a atualidade da ação do Espírito Santo. Isso precisamos reconhecer. Precisamos valorizar a pregação fundamentada nas Escrituras para ser cheio do Espírito Santo. Viver em experiência escatológica. Mas como é que isso pode ser possível, Marcelo? O Espírito já vê a questão escatológica? Não. Estamos ainda dentro de um tempo escatológico. Que a vitória caminha para a consumação do final de tudo. E precisamos buscar cada vez mais comunhão, sensibilidade espiritual, que isso é uma das evidências de um povo guiado pelo Espírito Santo. 3.2. A centralidade da mensagem petrina. A pregação de Pedro leva os israelitas a uma reflexão sobre Jesus Cristo, enfatizando sua vida, morte e ressurreição, além da sua relação com o Espírito Santo. Pedro argumenta que Jesus foi aprovado por Deus e que sua crucificação, embora parta do plano divino, implica responsabilidades coletivas. Ou seja, a mensagem de Pedro, ela estava centrada que Jesus foi aprovado por Deus. Pedro vai falar sobre isso no versículo justamente 22. Vai falar que a crucificação de Cristo faz parte do plano de Deus, e isso também implica responsabilidade coletiva, porque ele vai falar ali que vós vos matastes e o crucificaste, no versículo 23. Só que o diferencial vai estar justamente na ressurreição de Cristo, e a confirmação de Pedro que ele vai usar da messianidade de Cristo, apoiada nas Escrituras,
Simplesmente nos fatos das profecias davídicas, são do 25 ao 31, ele fala sobre isso, e que o próprio Jesus foi exaltado à destra de Deus, recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo. Esta pregação, ela atinge corações e ouvintes, que a esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Muitos se compungem e perguntam: que faremos? A resposta de Pedro é direta, cheio de poder espiritual: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Versículo 18. Essa mensagem cheia do Espírito Santo, ela vai resultar na conversão de quase 3.000 almas. E essa conversão evidencia o papel central: fé e submissão ao senhorio de Cristo na verdadeira experiência com Deus. A pregação ungida do Evangelho transforma vidas e forma a base da igreja. 3.3. A praxis cristã, a comunhão, a praxis cristã dos fiéis. O texto de 42 a 47, ele vai concluir o quê? O capítulo com uma descrição. Nessa descrição, vai ver que os crentes vão fazer uma coisa interessante no versículo 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos, que foi a doutrina que eles receberam de Cristo. Na comunhão, eles sabiam da importância da comunhão, porque os verdadeiros irmãos andam em comunhão. E o entender da importância do partir do pão. O partir do pão é justamente levando aos irmãos compartilharem suas necessidades e elas serem sanadas um pelos outros. E nas orações. Interessante que esses elementos, eles têm uma base espiritual, prática cristã. Por isso que eu falo da praxis dos fiéis. É a ortopraxia, é a prática. Os cristãos colocando a sua fé em prática. Essa fé, ela vai ser prática de que forma? De que forma? Da vida do cotidiano em comunhão, da submissão à palavra e oração constante. O Pentecoste, quando nós olhamos para ele, partindo já para o final, o Pentecoste é visto aqui não apenas como um evento extraordinário, mas como o início da igreja. O momento em que o corpo de Cristo é fundado, vivificado pelo Espírito. Os crentes agora vivem em unidade de coração e bens, versículo 44 e 45. Alegria e simplicidade nas reuniões nas casas, versículo 46. Louvor a Deus e favor diante do povo, 47. Essa praxis vai nos mostrar justamente que uma vida cheia do Espírito Santo, ela é equilibrada, comunitária, missionária e profunda, com sinais visíveis da presença de Deus. Que Deus possa abençoar a todos nessa aula de domingo, em nome de Jesus.